Irmãos e irmãs, estamos a celebrar hoje esse 12º domingo desse tempo comum. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus diz a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Jesus, que é o Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, também deve sofrer muito. Como assim sofrer muito? O que o Evangelho nos diz? E mais uma vez, voltamos aqui na nossa conversa de cada domingo. Padre, o Evangelho disse que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus faz a pergunta de saber quem ele é. Qual é a relação entre a oração e essa pergunta de quem ele é? Uma pergunta muito difícil que Jesus faz aos discípulos. Quem ele é? Aparentemente, ele é um profeta. Mas para descobrir a verdadeira identidade de Jesus, é preciso entrar na intimidade de Deus. E entrar na intimidade de Deus numa oração muito profunda. E aqui Jesus está no lugar retirado. Que aquilo que nos ensina, quer falar com o Pai, você se retira no seu quarto, aonde que esteja, você fala a sós. É uma das formas onde a minha oração individual, eu estou com Deus. E Jesus também estava dando um exemplo, ele estava lá e os discípulos estavam. Quer dizer, ele ensina pela prática, pelo exemplo, pelo testemunho. Mas também é aí que vai perguntar, agora que vocês estão falando com meu Pai, com Deus, me diga, quem sou eu ao dizer dos outros? E vou mostrar que ele é o poderoso. Quando fala que ele é um dos antigos profetas e tal, porque ele, mas todos aqueles profetas, se olhar a história dele, era considerado muito mais poderoso do que qualquer outro profeta. Se ele é um que voltou, então ele é mais poderoso. Então mostra aqui o poder de Cristo, a força de Cristo Jesus, acima daquele que era considerado poderoso. Padre, eu acho que o senhor até já respondeu o que eu ia perguntar, porque Jesus pergunta para eles, mas o que o povo estava dizendo dele, né? Isso. Que diz o povo que eu sou. Então eles respondem que, segundo o povo, ele é um dos antigos profetas que teria ressuscitado dos mortos, né? Exato, então, exatamente. É essa relação, qual é a relação, né, dessa ação de Jesus com essa ressurreição dos profetas? Então, a ressurreição, as pessoas, as culturas, muitas culturas pelo mundo, como aquela cultura daquele povo, sempre considerou que quem volta da morte para acreditar, porque dizer voltar da morte é acreditar na ressurreição. Então, aí já nós temos um ponto-chave importante, que é a fé na ressurreição. Se voltou dos mortos, e volta com muito mais poder. Por isso, Jesus era considerado muito mais poderoso,
que ele deve ser um desses profetas que era mais poderoso, que voltou dos mortos. Olha que ele não foi um desses aí que morreu, mas é o próprio Filho de Deus. Quer dizer, a identidade dele como Deus não estava clara para aquele povo. Ele não conseguia enxergar isso. Não conseguia enxergar nele o Filho de Deus, né? Então, diz ao povo... Eles mencionam João Batista, Elias, né? Porque vários profetas que eles já conheciam. João Batista é o último que fez tantas coisas, muitas curas. Elias é o poderoso Elias que nem morreu, foi levado por cavalo de fogo e subiu ao céu, né? Então, e deixou o seu manto para Eliseu. Eliseu com o manto bateu, cortou o mar, atravessou a pé enxuto. Então, é tão poderoso que Elias. Agora, alguém poderoso, Elias, se alguém mais poderoso que Elias, aí Então, é isso que quer dizer aqui, primeiro aos discípulos, quem sou eu? O povo responde. Agora, quando pergunta aos discípulos, acho que é isso, aos discípulos perguntou? Para a mesma pergunta, padre, quem é ele para os discípulos? Pedro respondeu que ele é o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, sendo Filho de Deus vivo, por que deveria ele sofrer nas mãos de sumos sacerdotes, doutores da lei e anciãos? Aqui no Evangelho do João, Pedro diz que ele é o Messias, Filho de Deus, mas nos evangelhos sinópticos, ele vai dizer que ele é o Filho de Deus vivo, que nasceu. E Jesus vai dizer, não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está no céu. Mas se é o meu Pai, porque estava na intimidade de vida de oração. Aí voltamos na pergunta da oração. Só encontra o Deus verdadeiro em oração, na intimidade da oração. Então, Pedro receber a força do Espírito de Deus, naquele momento da oração, Deus revelou a Pedro quem era Jesus, de verdade. Senão ele não saberia. De maneira humana, não saberia. E ele é o Messias. Agora, por que deveria sofrer na mão dos anciãos, do sumo sacerdote, do doutor da lei? Isso já estava anunciado lá no Antigo Testamento, que ele deveria sofrer. Para quê? Porque ele se encarnou, se fez o homem como nós, para nós olharmos para ele e ver as vitórias dele, e dizer, é um de nós, nós também somos capazes de vencer pela força dele. Então, e vencer esse doutor da lei, esse sumo sacerdote, era o caminho traçado por Deus para ele passar e viver essa experiência nova da vitória. Só seria a vitória verdadeira, ele vencendo a morte, vencendo a corrupção, vencendo a maldade, vencendo a injustiça. Até a morte dele foi uma morte injusta. E ele vai mostrar, por tudo aquilo que foi de uma maneira injusta, feito para com ele, ele é o vencedor. Ele vai mostrar o outro lado e mostra a vitória dele. Nos ensina para nós hoje de vivermos a justiça, de vivermos o amor, de vivermos... Pode custar muito difícil para nós, mas não vamos deixar a verdade, que é o Cristo Jesus, e viver conforme a sua palavra. Padre, por que tantas exigências para seguir Jesus? Renuncia-se a si mesmo, tomar a sua cruz e perder a sua vida. Alguém consegue tudo isto? Jesus coloca diz para os discípulos, né? E primeiro ele falou para eles lá sobre essa morte e ressurreição, falou para eles à parte. Por isso o povo não podia saber disso, só aquele grupo. Mas quando ele volta para a multidão, ele coloca todas essas exigências. Alguém, seja o discípulo, seja o povo, alguém quer me seguir? Olha, vai renunciar a si mesmo, vai tomar a cruz, para dizer que seguir a Jesus não vai ser fácil. Vai ter muito sofrimento, renunciar a si mesmo, até negar a si. Né? Tomar a cruz. E
ele nos faz relembrar a própria cruz de Jesus. Quando ele vai morrer, vai levar a cruz, vai cair, vai se levantar, vai se machucar. E que muitas vezes a vida do missionário, da missionária, do cristã, é carregar uma cruz. E vamos cair, vamos ter que ter a força de nos levantar, mas tendo sempre Ele à nossa frente. E quando Ele é ali, Ele é a força maior que nós temos. Deixar a sua vida, renunciar a si. Às vezes temos tanto sonho, tanto projetos interessantes, mas seguir a Jesus temos que renunciar, porque Jesus se torna tão importante. E Jesus tem que ser mais importante do que qualquer coisa na nossa vida. Ele diz até renunciar, deixa o seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua esposa, seu marido. Olha, tudo que é muito importante na nossa vida, ele diz, olha, eu tenho que ser mais importante. Então, é muito difícil para nós entendermos isso, deixar tudo só para Jesus. É muita coisa, mas tem gente que consegue, pela graça de Deus, se entregar a Jesus, mas isso não quer dizer negar os seus familiares, não, faz tudo, mas Deus tem que ser ter um olhar principal para as nossas vidas, e até a nossa vocação de cristão, de quem seja, brota na tua família, mas Jesus, Deus, tem que ser aquele luminar maior que orienta a nossa vida. Que é muito importante, podemos nos estendermos, você, irmão que está nos acompanhando, aprofunda um pouquinho essa palavra de Deus, leia na sua casa, partilha. Nesse dia queremos mais uma vez invocar a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre o seu patrimônio, a sua riqueza. Você que renuncia, você que é vocacionado, Deus te abençoe. Ele que é Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.